alegria enorme estar aqui nessa noite, celebrando os 90 anos da CAASP. Para nós do Paraná é uma grande honra estar aqui hoje nos 90 anos da CAASP. Primeiro, pelo grande exemplo que ela dá para o Brasil todo. Segundo, porque é uma co-irmã nossa, onde nós nos baseamos muito nos belos projetos que aqui são desenvolvidos em prol da advocacia. Nós dizemos no Paraná que a Caixa é o ombro e o coração da advocacia. E aqui em São Paulo a gente acompanha e tem certeza que essa entrega também acontece. E aqui prestando a nossa homenagem, a nossa honrosa homenagem à Caixa de Assistência de São Paulo, que completa hoje 90 anos, honrando o passado, construindo um futuro ainda melhor para toda a advocacia. Parabéns, CAASP, pelos 90 anos. 90 anos da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. É uma história que começa lá atrás com advogados querendo ajudar os outros. Poucos advogados querendo ajudar poucos, é uma história que chega hoje aqui com milhares de advogados sendo ajudados e vai longe ainda, mais 90, mais 100 anos para a Caixa de Assistência dos Advogados, apoiando os advogados naquilo que eles precisam e naquilo que eles vão precisar sempre. Parabéns à Caixa de Assistência. Uma alegria enorme, uma satisfação estarmos hoje aqui reunidos, comemorando os 90 anos da CAASP. Começou lá atrás com um pedido de um colega advogado há 90 anos, muito doente, e de lá para cá a CAASP foi crescendo, evoluindo e hoje se tornou essa potência. Possamos estar todos aqui reunidos no centenário da nossa entidade. Muito obrigada. Celebrar os 90 anos de uma entidade com a história, a tradição, a força e a importância da Caixa de Assistência, para nós, hoje da diretoria, é uma honra extraordinária. Porque representamos o trabalho de centenas de advogados que ocuparam cargos na CAASP, na UAB, de milhares de funcionários que em 90 anos trabalharam em benefício da advocacia e que hoje têm à disposição do nosso povo, das suas famílias, uma entidade que é a maior e mais representativa entidade assistencial do país. Motivo de orgulho, motivo de esperança e também um peso muito grande, um compromisso muito grande. Isso aumenta a nossa responsabilidade para que possamos melhorar aquilo que recebemos e projetar a entidade para o futuro. Viva a CAASP! Tenho a grata satisfação de estar hoje aqui, enquanto presidente, celebrando os 90 anos de existência dessa Caixa, que é o braço assistencial da advocacia paulista, e que estamos aqui hoje honrando o passado e construindo o futuro. Todas as nossas ações hoje significarão muito para a advocacia aquela que necessita, tanto quanto aquela que também está um pouco mais além, um pouco mais adiante. Mas o importante é que nenhum advogado estará sozinho, porque nós estamos aqui para celebrar não só 90 anos, mas todo o futuro que a Caixa e a advocacia merecem. Doente, esquecido, mas não esquecido por todos. Naquele gesto de acolhimento nasceu um princípio: nenhum advogado jamais ficará para trás. Foi assim que, em 1936, nasceu a CAASP. Não por vaidade, não por ambição, mas por solidariedade. Desde então, passamos a existir e lutar. Onde havia dor, levamos cuidado. Onde havia vazio, levamos presença. Onde se lutava por justiça, fomos apoio. Por 90 anos, temos sido sustento, base, estrutura, a flor que cresce sobre o concreto da cidade, contra todas as adversidades. E continuamos, porque hoje, nossa história inclui outras vozes. Ela é negra, feminina, plural. É feita de inclusão, de presença interior. Ela é feita do que importa e do que ainda virá. 90 anos não se comemoram, se honram com trabalho, com escuta e com coragem de mudar.
CAASP, 90 anos. Honrando o passado, construindo o futuro. Muito prazer, eu sou Luana Campos, honrosamente, neste momento, como mestre de cerimônias dessa solenidade, sou uma mulher negra de 1,70 m de altura, 39 anos de idade, estou com cabelos trançados em tons castanhos, na altura dos ombros, mas nesse momento estão presos, olhos castanhos escuros, acessórios dourados, visto aqui um vestido em tom de azul para honrar a logomarca e a identidade visual deste evento, sapatos pretos, e neste palco incrível do Teatro Renault, local esse que abriga importantes espetáculos, temos aqui as cores da identidade visual da CAASP em tons de branco, azul escuro e também uma mescla ali de vermelhos, amarelos e azuis. Agora sim, feitos os registros aqui da minha identidade visual em prol às pessoas que assim precisam, quero pedir aplausos calorosos a essas pessoas incríveis, aos artistas que abrilhantam essa cerimônia do Quarteto de Cordas Bacarelli. Muito obrigada! E ao longo da solenidade, a orquestra nos abrilhantará com mais arte. E é uma profunda alegria recebermos vocês para darmos início à cerimônia comemorativa aos 90 anos da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Afinal, são 9 décadas de uma história sólida, construída com dedicação, espírito de solidariedade e compromisso permanente com a advocacia paulista. Hoje celebramos nossas raízes, reverenciamos nossa trajetória e reafirmamos o propósito de continuar construindo um futuro cada vez mais sustentável, inclusivo e próspero a toda a nossa classe. Então vamos acompanhar agora a composição da nossa mesa diretora com muitos aplausos. Dr. Rodrigo Nóbrega Farias, coordenador da CONCAD, Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados, representando o presidente do Conselho Federal da OAB. Dr. Leonardo Sica, presidente da OAB São Paulo. Doutora Diva Zito, presidente da CAASP. Nossa anfitriã. Doutor Francisco Jorge Andreotti Neto, vice-presidente da CAASP. Doutor Adib Kassouf Saad, secretário-geral da CAASP. Doutora Solange de Amorim Coelho, secretária-geral adjunta da CAASP. Doutor Pedro Ivo Gricoli Iocoi, tesoureiro da CAASP. Doutor Fábio Castelo Branco Maris de Oliveira, diretor de esportes e eventos da CAASP. Doutor Fábio Roberto Gaspar, que são agora os nossos diretores da CAASP. Então, vamos receber com muitos aplausos o Dr. Fábio Roberto Gaspar. Bem como a diretora, a doutora Maria Lúcia de Almeida Robalo. E também a doutora Estela Vicente Serafini, que também recebe os nossos aplausos. Agora sim, nossa mesa composta. Mais uma vez, agradecemos a todas as autoridades aqui presentes, aos líderes de ordem que nos abrilhantam nesta noite. A casa está cheia, o cerimonial não conseguiria registrar tamanho brilhantismo, mas queremos agradecer com uma calorosa salva de palmas a todas e todos vocês.
A união de vocês simboliza o fortalecimento da advocacia paulista e nacional. E para iniciarmos esta cerimônia, convidamos honrosamente para a interpretação do hino nacional brasileiro, o coral OAB CAASP. Pedimos que coloquem-se em pé em posição de respeito e vamos receber os nossos artistas da casa. Aplausos aos nossos artistas da noite. Convidamos para a abertura oficial o Dr. Rodrigo Nóbrega Farias, presidente da CONCAD neste ato, representando o presidente do Conselho Federal da OAB, Dr. Beto Simonetti. Toma esta tribuna. Recebe os nossos aplausos. Ouviremos então o doutor Rodrigo, que é coordenador da CONCAD. Correção do cerimonial. Senhoras e senhores, boa noite. Permita-me, presidente Sica, trazendo a honrosa saudação do presidente do Conselho Federal, Beto Simonetti, saudar todos dessa noite, a pessoa de uma mulher que consegue reunir
em si só, todos os valores do sistema Caixa do Brasil, a nossa presidenta diva, um símbolo de representatividade, uma liderança que nos guia pelo exemplo. Como é importante celebrar a CAASP neste momento da nossa história. Nós, que vivemos o sistema OAB, sabe que passamos, o sistema Caixa passou, em sua história recente, o seu maior desafio, o seu maior enfrentamento e o seu maior questionamento político. E foi com a história da CAASP, com a história de João da Silva Neves Manta, que conseguimos, Maurício, conduzir um debate político interno dentro da OAB. Conseguimos mostrar que política se faz com sensibilidade social e com realizações concretas. Mostramos que serviço e humanidade podem, sim, caminhar junto. As caixas de assistência dos advogados constituem, no nosso sistema, o pilar histórico e social, criada com a finalidade de garantir proteção à classe nos seus momentos de maior dificuldade, de maior vulnerabilidade. O mundo real da advocacia brasileira e paulista é marcada, infelizmente, por carência de recursos financeiros, pela necessidade de amparo constante e imediato, principalmente na área de saúde, exigindo sensibilidade e cuidado com aqueles que mais precisam. E é nesse ponto que se dá a atuação da Caixa de Assistência. É nesse ponto que sua ação se revela de uma eficiência inquestionável. Nós somos, a CAASP é, dentro do sistema OAB, o elo direto da advocacia em estado de necessidade. Esta noite tem um valor histórico grandioso. A criação da CAASP ilustra bem nossa história e dimensão social. Esta instituição foi criada da maneira mais bela para amparar um advogado em estado de extrema necessidade, encontrado abandonado e doente numa velha casa no bairro de Vila Mariana, aqui nessa capital. Essa é a história da CAAP, que ao longo do tempo evoluiu, passou de um foco de socorro e amparo para se tornar uma instituição, Pedro, moderna, eficiente, com um rol crescente de parcerias para o bem-estar e desenvolvimento pessoal de advogados, estagiários e familiares. Celebrar a CAASP, meus amigos, minhas amigas, é celebrar o Brasil, é celebrar a advocacia brasileira. São Paulo, presidente Sica, é o Brasil. A CAASP representa, neste dia, um pouco, Maurício, da Bahia, um pouco, Ida, da Amazônia, meu amigo Deneca, do Paraná, Leonardo, de Alagoas, Pedro, de Pernambuco, representa a minha Paraíba, representa o CONCAD. Trago, por fim, a mensagem do meu presidente, Beto Simonetti, do Conselho Federal, no sentido de hoje, na noite de hoje, renovar um pacto de estar ao lado da advocacia, quando o trabalho falta, quando a saúde falha, quando a renda cai, quando a família precisa, quando o sofrimento não aparece em ata. Um pacto de fortalecer, sim, a rede de assistência com eixo de dignidade profissional. Pacto de manter a OAB próxima de sua base, próxima daquele que mais precisa, sem distância, sem formalismo, com entrega. Parabenizo a CAASP, parabenizo todos vocês por esses belíssimos anos de existência, por todos os seus dirigentes que fazem e que fizeram essa estrutura tão rica, tão séria, que essa noite
seja para sempre lembrada no sentido de que nós, Sistema OAB, nós, Caixa, temos sempre que estar olhando para aquele advogado, para aquela advogada que mais precisa da gente. Uma boa noite a todos. E nesse momento, convidamos a todas e todos para uma imersão na trajetória da CAASP ao longo de 9 décadas. E por isso, convidamos a presidente da CAASP, doutora Dilva Zito, para conduzir essa viagem. Boa noite a todos vocês. É uma grata satisfação tê-los aqui conosco nesse momento. Eu inicio a minha fala fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra de 1,70 m, cabelos crespos, com fios loiros, olhos castanhos, estou trajando um vestido marrom, sapatos e adornos dourados. E eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do presidente do CONCAD, Dr. Rodrigo Farias, e na pessoa do nosso presidente da OAB São Paulo, Dr. Leonardo Sica. Senhoras e senhores, membros da nossa mesa diretora, também faço meus agradecimentos a todos vocês. Minha diretoria, que me apoia, que me eleva e que me faz seguir em frente. Muito obrigado por estarem comigo. E aqui, hoje, esta é a nossa hora. Não apenas para celebrar 90 anos de história, não apenas para aplaudir conquistas do passado. Esta é a nossa hora de reconhecer que somos parte de algo muito maior que nós mesmos. Há 90 anos, tudo começou como uma promessa simples, mas revolucionária, e que nenhum advogado caminharia sozinho. Que a advocacia paulista seria muito mais do que uma profissão, seria uma família, uma fortaleza, uma força imparável. E hoje essa promessa se materializa em cada um de vocês. Olhem ao redor. Podem olhar mesmo, olhem ao redor. O que vocês veem? Colegas? Eu vejo guerreiros da justiça. E vocês veem uma instituição? Eu vejo o coração pulsante da democracia brasileira. Vocês veem 90 anos? Eu vejo o primeiro capítulo de uma história que ainda está sendo escrita. Porque esta é a verdade. A CAASP não é apenas uma caixa de assistência. É um movimento que transformou a vida de milhares de famílias. Um movimento que provou, dia após dia, que a justiça não é um conceito abstrato, mas uma realidade que construímos juntos. E quando eu era criança, eu nunca imaginei estar aqui. Não porque sonhei pequeno, não, mas porque o mundo me disse que este lugar não era para uma mulher negra. Mas sabem que o que acontece é que, quando subestimam a força de quem luta pela justiça, nós provamos que todos estão errados. E não foi fácil. Houve momentos em que a advocacia foi atacada, momentos em que nossos direitos foram questionados, momentos em que tentaram nos dividir e nos enfraquecer, nos silenciar, mas nós resistimos. Não apenas resistimos, mas nós florescemos. E é por isso que hoje, a CAASP nos ensina que, em 90 anos de existência, transformamos os
obstáculos em oportunidades, resistência em revolução, sonhos em realidade. E como eu já disse antes, quando me apresento diante de vocês como a primeira mulher negra a presidir essa instituição, eu não venho sozinha. Eu venho com o espírito de cada advogada e advogado que abriu caminhos antes de mim. Venho com a força de cada profissional que se recusou a aceitar o inaceitável. Venho com a esperança de cada jovem que olha para nós e vê que é impossível, que o impossível é apenas uma palavra. Esta é a nossa hora de reconhecer que a CAASP não é apenas nossa, ela é do futuro da justiça do Brasil. Porque vocês sabem qual é a diferença entre uma instituição comum e um movimento transformador. Uma instituição preserva o status quo. E um movimento muda as coisas. E por 90 anos, a CAASP tem sido exatamente isso. Um movimento imparável de transformação social. E cada vez que oferecemos assistência médica, cuidados, bem-estar, estamos dizendo que a vida importa. Cada vez que defendemos a dignidade profissional, estamos dizendo que a justiça é inegociável. E cada vez que abrimos as portas para todos, estamos dizendo que o futuro é inclusivo, ou não é futuro. Esta é a nossa hora de olhar para os próximos 90 anos e declarar: seremos a geração que não apenas herdou um legado, seremos a geração que o revolucionou. Seremos a advocacia que não apenas defende direitos, seremos a advocacia que expande, seremos a CAASP que não apenas assiste, seremos a CAASP que transforma. Porque quando eu olho para vocês e vejo o futuro, eu vejo jovens advogados que não mais precisarão escolher entre seus princípios e a sua sobrevivência. Eu vejo mulheres ocupando todos os espaços de poder que merecem. Eu vejo profissionais negros, indígenas, LGBTQI+, transformando o sistema de justiça brasileiro. Eu vejo uma advocacia que reflete a diversidade e a força do nosso povo. Esta é a nossa hora de comemorar o que a CAASP foi, de declarar que ela pode ser, de olhar para trás com orgulho, de olhar para a frente com determinação, de preservar a nossa história, de escrever nosso futuro. A CAASP de hoje é mais que uma instituição quase centenária. É a prova viva de que, quando nos unimos em torno dos nossos valores mais profundos, não há sonho grande demais, não há mudança impossível demais. Esta é a nossa hora. E o futuro é nosso. E obrigado por serem parte desta revolução que mudou a advocacia brasileira para sempre. Viva a CAASP, viva a justiça, viva o futuro que construiremos juntos. Muito obrigado por todos vocês aqui. Tal qual a presidente Diva bem colocou sobre a inclusão, fica o convite a quem fizer uso desse dispositivo para o seu pronunciamento, se assim quiser, e puder, em pró-acessibilidade, fazer a sua audiodescrição. Então, convidamos neste momento, peço aplausos também ao presidente da OAB São Paulo, Leonardo Sica, para o seu pronunciamento. Boa noite. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu vou pedir licença ao cerimonial para não nominar todos os presentes. Primeiro, porque a Luana já o fez com mais competência e brilho do que eu. E, dessa maneira, todos
aqui presentes sintam-se igualmente abraçados e saudados pela OAB de São Paulo. Vou pedir licença, presidente Diva, já fiz isso uma vez, faço de novo, para não fazer a minha audiodescrição, porque eu não sabia fazê-lo, e aí eu pedi uma ajuda para comunicação, e a comunicação preparou um texto. Começava assim, olha, homem grisalho, de meia idade e tal, e eu não me senti apto a continuar. Eu vou fazer alguma sessão de terapia, depois de alguma sessão de terapia eu volto a fazer a minha audiodescrição desse jeito, que eu ainda não estou preparado para me apresentar dessa maneira. Então, eu pulo essa parte também por uma incapacidade minha. Hoje é um dia de celebração, hoje é um dia de comemoração, mas é um dia de celebração à moda do que se faz no universo OAB. A oportunidade de celebração de 90 anos da Caixa, que é, dentro desse universo, o astro mais reluzente, nos traz a oportunidade de reafirmar algumas coisas, e uma delas é o quanto esse universo que a Caixa compõe, que a Caixa sustenta, é impressionante. Realiza coisas impressionantes e não cansa de me espantar. Algumas coisas que às vezes passam despercebidas e podem parecer singelas. A maioria de vocês aqui, conselheiros e dirigentes, estão conosco desde as 9 horas da manhã de hoje, prestando serviços voluntários durante uma segunda-feira o dia inteiro na OAB, e no final do dia estão aqui, ainda sorrindo, né? E a vocês juntam-se dirigentes de outrora, que estão aqui, trazendo suas histórias, juntam-se dirigentes do Brasil inteiro, que saíram dos seus estados para estar aqui conosco, Deneca do Paraná, Aida do Amazonas, meu xará Léo de Alagoas, Maurício da Bahia, Felipe do Acre, Pedro de Pernambuco, nosso presidente Rodrigo Farias do CONCAD. É realmente impressionante. Procuradoria do Estado, gabinete aqui, desembargador aqui presente, tribunal, outras entidades, Associação dos Advogados aqui presente também representada. É impressionante essa força mobilizadora desse nosso universo. Muito raro, hoje em dia, né, numa sociedade fragmentada, distanciada, essencialmente telepresencial, muito pouco próxima, que está aqui para celebrar e está aqui para trabalhar também. O presidente Rodrigo Farias está aqui hoje e amanhã de manhã vai ao Butantã negociar vacinas para a advocacia do Brasil inteiro. E é assim que funciona a celebração do universo OAB. Nós trabalhamos o dia inteiro, celebramos hoje, acordamos e vamos trabalhar amanhã de novo pela OAB. Isso é incrível, eu não canso de registrar o meu espanto cotidiano com tudo isso, até porque, como todos sabem aqui, são todos muito bem remunerados para prestar esse serviço aqui na OAB que vocês prestam de maneira brilhante. Falar de 90 anos da história de uma instituição, estando pertencendo a um grupo que lota esse auditório hoje e que chegou na OAB com um compromisso de mudança e transformação, muitas vezes é um desafio paradoxal. Falar em mudança, falar em transformação, e muitas vezes nós não nos deixamos de ser confrontados com as nossas próprias posturas, dizendo, eles mudam, eles transformam, eles não olham para o passado, eles esquecem da história. E essa oportunidade é aquela que nós estamos aqui para dizer duas coisas. Nós estamos aqui para conduzir a mudança que a Advocacia Paulista escolheu e que a Advocacia Paulista referendou, e esse é o nosso compromisso inarredável. A transformação para nós é um esforço contínuo, como já ficou bem claro nas palavras da presidente Diva. Porém, nós sabemos que a mudança, ela se conduz por um esforço de 3 etapas, Adib. A gente está aqui para reconhecer o passado, transformar o presente e imaginar o futuro. Essas 3 coisas são as 3 etapas do nosso esforço de cumprir o compromisso que nós assumimos lá atrás, quando elegemos a Patrícia, e continuamos aqui de cara aberta, transparente, honesta, sustentando enquanto a Advocacia Paulista assim quiser. E aquilo que a Caixa tem feito é muito simbólico de tudo isso. Esse esforço de transformar e de mudar numa instituição quase secular. Não é? Quando nós chegamos aqui, eu passei boa parte da minha vida de advogado frequentando as livrarias da Caixa, Canton. Não é? Arnor. Quando nós chegamos aqui, nós fechamos as livrarias da Caixa. Nós fechamos as livrarias da Caixa, fomos muito questionados por aquilo. Aquilo foi um movimento de vanguarda. Porque após a Caixa fechar suas livrarias,
Aqui em São Paulo, a Livraria Nacional, a Livraria Saraiva, a Revista do Tribunal, todas as grandes livrarias que eram dedicadas exclusivamente a vender livros, fecharam suas portas. Mas, se as nossas livrarias hoje são virtuais, e elas servem melhor à advocacia do Estado inteiro, que não podem ter suas livrarias físicas, saem as livrarias, entram os jogos da advocacia paulista que não existiam, saem as livrarias, entram as Smart Store, as Smart Stores começam a se espalhar pelo interior, farmácias menores, farmácias de autoatendimento, saem as livrarias, chega a telemedicina, não é, Jorge? Que logo mais nós vamos estar oferecendo para o Estado inteiro. Esse é o esforço sadio de reconhecer a história e de fazer a transformação, que não é, nunca foi um desejo particular meu, um desejo particular do nosso grupo. Mudar e transformar é um reconhecimento das demandas do nosso tempo. Assim como a gente luta hoje, DENECA, OAB do Paraná, está ao nosso lado para lutar também por transparência, por integridade, por ética, no sistema de justiça, porque essas também são demandas do nosso tempo, não são invenções nossas, são necessidades da sociedade contemporânea, pelas quais nós estamos aqui para reconhecer e trazer para dentro da maior instituição da sociedade civil brasileira. E a gente fica muito orgulhoso de poder estar aqui nesse momentinho de 90 anos de história, nos 3 ou 6 anos que nós vamos ter a oportunidade de ficar por aqui e escrever um pouco dessa história, justamente no momento que se é tão difícil, se é tão paradoxal, se é tão complexo, é desafiador, é empolgante, é animador, não é? Chegamos aos 90 anos da Caixa, vamos chegar aos 95 anos da OAB logo, estamos preparando, não é? Preparando já o centenário da OAB, justamente porque a gente tem com esse compromisso do futuro que é impessoal. Eu não estarei aqui, nesse lugar onde eu estou, no centenário da OAB, mas outras pessoas estão e vão chegar aqui com uma instituição preparada para o próximo centenário, para os próximos 100 anos. Por força do trabalho que começou com muitos de vocês, que passa por nós e vai continuar com outros. Isso é muito simples, isso é muito fácil para nós, a gente faz isso com alegria, a gente faz isso com satisfação. Então eu gostaria de terminar mais uma vez agradecendo a presidente Diva Zito. É um orgulho para nós que a Caixa chega aos 90 anos, presidida por você, por todas as razões conhecidas. A gente está muito satisfeito de poder fazer isso. Agradecer todos que estão aqui, conselheiros, dirigentes de ontem, de hoje, os de amanhã também, os dirigentes de outros estados, por pertencer a esse universo forte, vivo e pulsante, que é o universo OAB. Viva a Caixa de Assistência de São Paulo, viva a Caixa de Assistência do Brasil. Muito obrigado pela atenção. Grandes instituições são construídas por lideranças que compreendem que servir é um ato de compromisso coletivo. Nesta noite histórica, prestamos justa homenagem a 3 ex-diretores que deixaram marcas permanentes na trajetória da CAASP. E eu peço aos nossos presidentes da CAASP, doutora Diva Zito, e presidente da OAB São Paulo, doutor Leonardo Sica, que fiquem em pé. O nosso homenageado de hoje, doutor Fábio Romeu Canton Filho, virá ao palco receber a sua devida homenagem dos nossos presidentes. O doutor Fábio Romeu Canton Filho integrou a história da CAASP como um gestor de visão estratégica e compromisso institucional. A sua atuação fortaleceu a estrutura da entidade, ampliou os serviços assistenciais e consolidou a modernização da gestão, sempre com um olhar atento às necessidades da advocacia paulista. Mais do que resultados administrativos, deixou um legado de responsabilidade e cuidado humano. Ao celebrarmos 90 anos de história, reconhecemos que parte dessa construção carrega a sua dedicação. Muito obrigada, doutor. Aplausos. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, nas 9 décadas, na comemoração das 9 décadas de existência da nossa Caixa de Assistência do Advogado de São Paulo. Eu, como já antigo,
Vou manter o protocolo, faço questão de saudar os nossos ilustres diretores, representantes máximos da nossa entidade aqui na mesa, e começo com o nosso presidente Leonardo Sica, liderança de metade da advocacia brasileira, grande líder da advocacia paulista. Quero saudar também o coordenador das caixas, doutor Rodrigo Farias, o coordenador do CONCAD, e que neste ato representa o nosso presidente do Conselho Federal, Beto Simonetti. Saudar a nossa presidente da CASP, Diva Zito, que também tão bem conduz os destinos da nossa entidade. Saudar o Jorge Andreotti, vice-presidente da CASP, meu amigo fraterno, meu amigo pessoal, secretário-geral da nossa entidade. Foi secretário-diretor comigo também, a Díbio Cassupsade, secretário-geral da CASP. A Solange Amorim, secretária adjunta. Meu amigo também, que acabou de nos deixar por compromisso profissional, o Pedro Ivo Gricoliocói, diretor-tesoureiro. Os diretores Fábio Maris, Fábio Gaspar, Estela Serafini, Maria Lúcia e a Tatiana, que não está aqui presente. Enfim, cumprimento toda a advocacia paulista. Eu faço questão de um risco enorme, mas eu queria fazer uma homenagem. Tem vários ex-diretores aqui, mas aqueles que foram diretores comigo nas duas gestões que fiz de 2010 a 2015 à frente da nossa entidade. O Braz Martins Neto, que está por aí, que foi presidente também da Caixa, está ali, foi diretor. Obrigado, Braz. Diretor tesoureiro. Rodrigo Lira, que está aqui. Rodrigo Ferreira de Souza de Figueiredo Lira, que foi secretário-geral comigo. O Arnor, que estava ao lado do Rodrigo, mas está... está aqui o Arnor. O Arnor Gomes da Silva Júnior, que foi 2 vezes vice-presidente comigo na CASP. O Rossano Rossi, que está aí também. Cadê o Rossano? Levanta a mão, Rossano. O Célio Bittencourt, que está aí também. Enfim, só para nominar os diretores que foram diretores comigo. Me perdoem se tem alguém que foi diretor comigo e eu não nominei, porque não vi, mas os que eu vi todos aqui quando cheguei, imagino ter nominado. Claro que é bom, presidente Sica, e eu recuso essa homenagem em nome próprio. Aceito essa homenagem em nome coletivo, em nome da advocacia, em nome de todos os dirigentes que trabalharam comigo, que trabalharam antes de mim, que trabalharam depois e que estão trabalhando. Em nome dos funcionários da nossa entidade, tantos funcionários dedicados, muitos amigos. Eu prestei 21 anos de serviços ininterruptos à nossa entidade, nas mais variadas posições. E conheci gente da melhor qualidade na advocacia e os nossos colaboradores. Então, eu queria prestar uma homenagem aos nossos funcionários. Então, eu quero prestar homenagem hoje aos funcionários da entidade, em nome do Daniel Tui, que hoje é secretário não, que é gerente geral. E quero prestar homenagem também simbólica aos serviços técnicos todos que a CASP oferece, especialmente na área de medicina, ao nosso querido Cizenando, doutor Cizenando. Cadê o Cizenando? Salve de palmas para o Daniel e para o Cizenando. O Cizenando... está ali o Cizenando. O Cizenando, coordenador da área médica da CASP, muito tempo, e me ajudou muito a advocacia, um dos maiores cirurgiões do país, ajudando a advocacia. Não de graça, lamento não poder estar presente fisicamente, falei com ele, mas aproveito aqui para também aderir à homenagem que foi feita a ele, que hoje empresta o nome ao Centro Cirúrgico do Hospital do Mandaqui, homenagem justíssima prestada a ele, e eu quero também registrar aqui, igualmente, querido Cizenando, as minhas homenagens. Sobre a CASP, meu querido Leonardo Sica, já foi dito aqui, por você,
pelo coordenador Rodrigo, pela presidente Diva, da grandeza, da importância, da relevância da nossa entidade. A maior entidade assistencial de classe do país, maior e mais relevante. Alguns números já foram apresentados aqui, até um determinado momento, dezenas de livrarias, dezenas de farmácias ainda, mais de 160 mil advogados atendidos todo ano pelas campanhas de saúde, milhares de parcerias, mais de 5 mil parceiros. Eu fico feliz, ao mesmo tempo, emocionado, de dizer o quanto já foi de ajuda da nossa entidade para a advocacia necessitada. Lembro casos de quando eu era presidente, de uma advogada que não tinha um colchão para dormir. E a CASP ajudou para esse... Oi? Estamos aqui me cortando, mas espera um pouquinho só. Enfim, o colchão, a comida que a gente presta para o advogado. E como o presidente Leonardo Sica garantiu a toda a advocacia o direito de sustentação oral, eu vou aqui abusar só um pouquinho, e quero também, como eu não tenho papelzinho para preencher, papelzinho no melhor sentido, um papel para preencher do nosso compromisso com a CASP, eu quero aqui fazer um papelzinho público, sem a menor, presidente querido Sica, sem a menor intenção de constrangimento. Os recursos que a CASP recebe são absolutamente necessários para que toda essa gigantesca máquina assistencial continue existindo. Por isso eu peço, utilizando e parabenizando ao mesmo tempo o presidente Sica por essa medida urgente, atenta, de manutenção da nossa sustentação oral nos tribunais, conseguida junto ao CNJ, peço salva de palmas e quero aqui registrar os parabéns. Salva de palmas, presidente Sica, por isso. E aproveitando, como eu disse, o direito da sustentação oral, eu quero apresentar um pedido singelo, humilde, honesto, concreto. A CASP precisa dos recursos. Então eu peço ao presidente Sica, ao coordenador Rodrigo Farias, que conversem com o presidente do Conselho Federal no sentido de reverter a medida que prevê para o futuro uma diminuição da participação da Caixa nos recursos da entidade, porque isso vai fazer falta à assistência da advocacia. Eu quero agradecer mais uma vez esta homenagem em nome coletivo de todos os dirigentes da Caixa. Muito obrigado pela oportunidade, fico muito honrado e parabéns a toda a advocacia. Obrigado. Obrigada, doutor Fábio. A história da CASP é escrita por lideranças que compreenderam que fortalecer a advocacia é fortalecer a própria democracia. O nosso homenageado, que agora chegará aqui conosco, doutor Arnor Gomes da Silva Júnior, recebe os nossos aplausos, cumprimentos da mesa solene. Doutor Arnor dedicou sua trajetória à consolidação da trajetória da CASP, de forma sólida e muito próxima à classe. A sua gestão foi marcada pela firmeza de princípios, espírito público e compromisso com a valorização da advocacia. O seu legado permanece como parte essencial da construção institucional que nós celebramos esta noite. Parabéns, doutor Arnor. Mais aplausos, por gentileza. E convidamos o doutor Arnor para suas breves considerações. Eu, sem nenhum formalismo, até porque nunca fui dessa forma, eu vou me dirigir a vocês da mesa, agradecendo essa homenagem que eu reputo até imerecida, porque eu vou relatar rapidamente o fato de eu ter tido possibilidade de estar na CASP e até na OAB e ter trabalhado e ter tido a possibilidade de fazer alguma coisa pela advocacia,
pela advocacia dos advogados sem causa. Eu, há longos anos, vinha prestando serviços para a OAB, mais precisamente a partir de 1983, quando eu fui convidado para participar do comando de caça aos paqueiros. Isso eram pessoas que captavam clientela para os advogados trabalhistas. E eu, naquela altura, participando da Associação dos Advogados Trabalhistas, sendo um dos fundadores, fui convidado para tentar minimizar esse problema que existia no Fórum Trabalhista. Fui, consequentemente, para a comissão da Ordem e lá permaneci por muitos anos, até que, chamado pelo meu queridíssimo Maris de Oliveira, meu mentor político classista, pai do Fabinho, aqui presente, fui chamado pelo Maris para participar de um processo político, já que eles estariam lançando uma chapa que seria encabeçada pelo Rubens Aprovato Machado. Eu era membro da Comissão de Ética da OAB, era conselheiro da Associação dos Advogados Trabalhistas e era tesoureiro do Sindicato dos Advogados. E o Maris falou para mim: Arnoldo, nós precisamos de você, você precisa participar de uma chapa, mas nós precisamos de você, nós vamos convidar um advogado bem novo, tal, e você, com a experiência que você já tem, então você poderia ajudá-lo a trabalhar na Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Eu falei: Caixa de Assistência? Mas o que é isso, Maris? Não sei o que é Caixa de Assistência. E não sabia mesmo. Aí ele me explicou, tal, eu falei: tá bom, Maris, vamos trabalhar. E fomos eleitos, e nessa altura, o José Luiz de Oliveira Lima, o Juquinha, foi guindado à condição de presidente, e eu secretário. E começamos um trabalho inicialmente importantíssimo, que jamais havia sido pensado pelos dirigentes da Caixa de Assistência anteriormente, que era a igualdade de atendimento para os advogados do interior. Afinal de contas, o pouco atendimento que a Caixa dava aos advogados naquela altura os serviços eram dirigidos exclusivamente aos advogados de São Paulo, da capital e, eventualmente, da Grande São Paulo. Então, constituímos uma força de trabalho e nos dirigimos ao interior do estado de São Paulo e criamos várias sedes regionais, várias farmácias, né? E, evidentemente, que a primeira sede regional não poderia deixar de ser a de Santos, né? Evidentemente, né, Rodrigo? E assim nós começamos esse movimento que deu chance da CAASP atender a todos os advogados em todos os rincões do estado de São Paulo. Fiquei por lá algumas gestões, o Durso acabou me levando para a Ordem, onde eu fiquei 6 anos na Secretaria-Geral, mas louco para voltar para a CAASP. Já. Louco para voltar para a CAASP. Como, de fato, voltei com o Canton, com o Brás, com o Rodrigo, Celinho. Aliás, eu aqui divido esta homenagem com todos aqueles que comigo prestaram esse serviço na diretoria da Caixa. Eu, infelizmente, não vou lembrar de todos,
mas tenho certeza que eu, ao ser homenageado, estou sendo, dessa forma, homenageado também em nome dos advogados que foram dirigentes da Caixa, não foram presidentes, mas foram diretores e colaboraram muito com todos esses serviços que a Caixa gerou. Eu agradeço muito a atenção de vocês, agradeço à diretoria da Caixa, ao SICA, pela homenagem que, na verdade, ela representa a homenagem a todos aqueles que comigo prestaram serviço. E, por fim, eu quero dizer que, sábado, nós perdemos um grande dirigente de Caixa de Assistência, pois faleceu em Belém do Pará o Dr. Oswaldo Coelho. Oswaldo Coelho foi um amigo meu, um copartícipe de várias CONCADs. Eu fui muito tempo atuante nas CONCADs e sempre ao lado desse presidente que marcou a época em Belém do Pará. Infelizmente, ele faleceu, mas eu aqui quero prestar minha singela homenagem a esse grande Oswaldo Coelho. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Arnaud. Muito obrigada. Também peço desculpas por ser a portadora da notícia do encerramento do discurso. Peço a toda a nossa mesa solene que fique em pé. Faremos uma foto com os nossos homenageados. Uma mensagem especial de alguém que não pôde estar presencialmente, mas fez questão de deixar aí a sua presença de forma na alma, no coração, do jeitinho dela. A ex-presidente da CAASP, doutora Adriana Galvão. Nos telões. Olá, advocacia. Aqui Adriana Galvão, secretária-geral da OAB São Paulo, eleita para a gestão 2025-2027. Não pude estar presente nessa celebração dos 90 anos de história da maior entidade assistencial de classe do país, mas faço questão de deixar uma mensagem de respeito, gratidão e amor incondicional pela CAASP. Há pouco tempo, tive honra de ser a primeira mulher eleita para presidir a Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de São Paulo. Foram 86 anos até que uma mulher advogada ocupasse esse espaço. Esta passagem pela CAASP me transformou. Aprendi que assistência é mais do que oferecer benefícios. É uma missão de vida. Felizmente, quis o destino que eu passasse o bastão desta instituição para outra mulher, Diva Zito, uma mulher negra cujo simbolismo de sua presença neste cargo demonstra o respeito às diversidades e inclusão. Por isso, sigo confiante no futuro de nossa entidade e que venham mais 90 anos. Parabéns, CAASP. E nesse momento convidamos para o uso da palavra o secretário-geral e decano da CAASP, doutor Adib Kassouf Saad, para ocupar esta tribuna. Boa noite a todos. Eu irei me servir daqueles que já foram mencionados pelo cerimonial, para o protocolo, por aqueles que me antecederam de forma magistral, e deixar um abraço muito feliz no dia de hoje a toda a diretoria da OAB, CAASP, do CONCAD, que aqui se reúne para celebrar os 90 anos da nossa entidade. Tantos amigos, tantas autoridades do judiciário, e aqui vejo pelo menos 3 desembargadores que foram alçados aos tribunais através do 5º Constitucional. Dr. Paulo Casseb, do Tribunal de Justiça Militar, Daniel Blixten e Derli Barreto. Saúdo os presidentes de subseção, os diretores de subseção, os queridos conselheiros, queridas conselheiras, queridos advogados e advogadas que trabalharam durante 90 anos para construir essa entidade. Saúdo os nossos funcionários, coluna vertebral de uma entidade que serve a advocacia através do trabalho
desses colaboradores. Presidente Diva, a importância do dia de hoje está refletida na presença de tantas pessoas queridas, tantas pessoas que se doam pela advocacia e pelo universo OAB, pelos presidentes de Caixa que aqui vieram, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, do Paraná ao Ceará, da Bahia a Minas. Tantos que aqui estão, aqueles que não puderam vir e que mandaram as suas mensagens, mostram a força da assistência da advocacia em todo o país. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de celebração. É uma imensa honra falar neste dia que marca o 90º aniversário da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Ao me dirigir a vocês, como diretor decano, e eu tomei a liberdade de não me apresentar, porque eu teria que falar duas coisas, presidente Diva, que eu sou gordo, careca e chato. Então, a minha descrição já está dada. Ao me dirigir a vocês, eu sinto o peso e a alegria de poder contar uma trajetória que nasceu da dedicação de gerações que acreditam que a prática da advocacia não é apenas uma profissão, mas uma espécie de sacerdócio. Um compromisso público com a justiça, com a dignidade humana e com a dignidade da própria profissão. Há 9 décadas, a CAASP foi criada para cuidar de quem cuida da lei e do próximo. Ao longo deste quase século de vida, a entidade acompanhou a evolução da nossa profissão, adaptando-se a tempos de transformações políticas, econômicas e sociais, sempre com o propósito central de assegurar condições dignas e eficientes para a atuação dos advogados e de suas famílias e, por consequência, garantir a melhor prestação de serviços ao jurisdicionado no acesso à justiça. Em cada edição dos trabalhos das diretorias e dos funcionários, preservamos a memória de quem abriu caminho para que pudéssemos sonhar com um atendimento aos necessitados, com mais qualidade de vida, com educação continuada, com proteção social, com serviços de saúde mais resolutivos e com benefícios e eventos que cuidassem dos advogados e de suas famílias. Hoje, olhando para trás, vemos um patrimônio de valores, responsabilidade, solidariedade, ética e compromisso com o interesse da advocacia. Olhando para frente, enxergamos uma CAASP que deverá ser mais presente, ágil e humanizada. Não podemos retroceder em relação aos benefícios conquistados por gerações, aqui representadas por queridos e ilustres amigos, diretores e ex-diretores, funcionários e ex-funcionários, e tantos outros advogados e advogadas que colaboraram de forma magnânima em 90 anos. Eu quero mencionar, sem generalizações vazias, o conjunto de ações que compõem esse legado e, ao mesmo tempo, que desenham o nosso futuro. Temos sido uma força que, por meio de uma rede de serviços e benefícios, muitos deles exclusivos para a advocacia brasileira, cuida não apenas do advogado carente, necessitado, hipossuficiente, mas também do exercício da profissão, da proteção da dignidade da advocacia e do próprio núcleo familiar do advogado e da advogada. Assistência médica e odontológica de qualidade, educação continuada, programas de bem-estar, apoio social, programas de prevenção, campanhas de saúde, eventos esportivos e mais de 1.500 convênios que beneficiam diretamente o advogado e seus familiares e dependentes, compõem, na realidade, a coluna vertebral da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Mas não podemos nos esquecer que a força de uma instituição se mede pela capacidade de responder aos desafios de hoje, em tempos de rápidas mudanças tecnológicas, novas formas de trabalho, reestruturação institucional aqui já referida,
e ampliação de direitos, inclusive na esfera digital, a CAASP precisa seguir ao lado dos advogados, especialmente os mais necessitados, para que todos saibam que os nossos serviços não são apenas benefícios, são instrumentos de equilíbrio entre a vida pessoal, a responsabilidade profissional e a preservação da nossa função e missão institucional. Cada programa, cada parceria, cada investimento é pensado para que o exercício da advocacia conserve sua força, sua independência e sua vocação de servir à sociedade e ao próximo. Aos valores que sempre nos guiaram, soma-se hoje a urgência de sermos ainda mais inclusivos, ágeis e orientados à inovação, especialmente diante do próximo necessitado. Nesse sentido, aos queridos amigos caixistas, posso afirmar que nos vemos aqui hoje renovando o compromisso com valores que sempre guiaram nossa instituição, agradecendo a cada um que participou desta jornada, diretores, funcionários, colaboradores, parceiros e familiares. Minha família é a quem agradeço, porque sempre estiveram ao nosso lado, inclusive nos momentos em que nós deixamos o convívio e até o exercício profissional para nos dedicar ao universo OAB. Eu peço licença para, não poderia ser diferente, né? Quebrar um pouco o protocolo e pedir para que os funcionários aqui presentes fiquem em pé. Todos, por favor. Tem gente lá atrás, né? A vocês que trabalham, dedicam a sua vida profissional por 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos na construção da nossa entidade, o nosso muito obrigado. Aos diretores aqui presentes, alguns foram nomeados, outros não. Não vou pedir para ficar de pé, né, Canton? Mas quero dizer que a CAASP agradece por cada trabalho, por cada minuto, por cada serviço prestado, em benefício não nosso, mas daquele que mais necessita. Peço finalmente a Deus que no futuro que há de vir, aqueles que aqui estiverem, como diretores, como funcionários ou como colaboradores, guardem em seus corações o amor acima do ódio, o perdão acima da vingança, a solidariedade acima do egoísmo, a liberdade acima do arbítrio e Deus sobre todas as coisas. Que Ele abençoe a todos nós. Viva a CAASP! Afinal, celebrar 90 anos é também reafirmar compromissos. E por isso, neste momento, convidamos novamente a esta tribuna a nossa presidente da CAASP, doutora Diva Zito, para o seu pronunciamento. Aplausos. Que noite emocionante. Para nós, caixistas, eu quero agradecer a presença dos meus colegas, presidentes de caixas do Brasil afora, parceiros em luta, em discussões, e nosso coração só faltou sair pela boca das batalhas que nós tivemos que enfrentar. E tê-los aqui conosco é uma grata e enorme satisfação de saber que não ando sozinha, que a CAASP não caminha sozinha. Nós somos uma força. Muito obrigada, Pedro, Deneca, Léo, Maurício, Neuza, Ida. Agradeço também o representante da Caixa do Acre. Para nós é uma grata satisfação de tê-lo aqui conosco. Um abraço à nossa querida Ruth. E eu peço a vocês que prestem atenção. Eu deixei para me dirigir a vocês nesse momento, porque eu pedi licença à minha diretoria
para trazer 3 compromissos que nós precisamos assumir, porque a sociedade clama por isso. A nossa sociedade precisa desse compromisso. E a CAASP quer estar adiante com essa ação, e isso só poderá ser bem resolvido se estivermos juntos. Então, eu digo a vocês o seguinte: nós acabamos de mergulhar em 90 anos de instituição, e de uma história que ela é muito vibrante, ela é muito essencial. E o que mudou a CAASP, como um pilar de amparo e cuidado, é o fortalecimento que desejamos para a advocacia. Comemorar esses 90 anos é celebrar a força de um legado, é a resiliência de um propósito que transcende gerações. Mas também é um momento de olharmos para frente, para a próxima década e desenhar o futuro que queremos. E nossa gestão se propõe a levar a CAASP a um novo patamar de relevância e impacto social. Mantemos o apoio fundamental que sempre caracterizou a nossa instituição, mas também queremos expandir a nossa atuação com iniciativas transformadoras que nos posicionarão como referência em temas cruciais para a sociedade contemporânea. Convidamos cada um de vocês a ser parte desta construção ativa. E, como eu já disse, essa é a nossa hora. Para isso, eu apresento a vocês os 3 compromissos centrais que nortearão as ações da CAASP nos próximos anos, com o objetivo de construir uma advocacia mais justa, inclusiva e, como veremos, sustentável. Esses compromissos seguirão o nosso estatuto, eles principalmente estarão solidificados nos valores éticos que sempre pontuaram as ações da CAASP. E essa é a nossa hora de pensar nas mulheres. Em um mundo que clama por equidade, sabemos que, infelizmente, a jornada de muitas de nós ainda é marcada por desafios, e desde a violência de gênero e até as barreiras no ambiente profissional que enfrentamos no dia a dia. Nosso compromisso é a criação de uma coordenação de cuidados com a mulher. E esse será um núcleo estratégico dedicado a planejar e implementar, também monitorar ações específicas para as mulheres advogadas, abordando saúde, bem-estar e o combate urgente à violência de gênero, porque isso não pode continuar. Sabemos que a inclusão não é concessão. Isso é o apoio integral que as caixas devem oferecer. Nós pensamos, né, Solange, em apresentar benefícios inovadores, que seria o Renascer, para oferecer um apoio emergencial para as advogadas vítimas de violência. E conectando também a uma rede de suporte psicológico e programas de proteção. Nós pensamos também, não é, Solange, no Mãe Forte, um auxílio financeiro mensal para as advogadas de mães de crianças atípicas. Um benefício temporário, sim, mas que poderá auxiliar nas terapias e cuidados especiais que nós bem sabemos que são necessários. E a CAASP, por essa coordenação, ela se posicionará como uma aliada fundamental na luta pela segurança, saúde e empoderamento das mulheres advogadas e da nossa sociedade. Essa é a hora de garantirmos o futuro diverso. A força da nossa advocacia, ela reside na capacidade de acolher
e representar a todos. Não podemos mais aceitar que o racismo, LGBTfobia e qualquer outra forma de discriminação limitem a dignidade da advocacia, o empobrecimento da própria justiça que tanto defendemos. Nosso segundo compromisso é a coordenação de diversidade e inclusão plena. Esse compromisso estará estruturado para promover a inclusão, combatendo todas as formas de discriminação, garantindo a equidade de grupos historicamente marginalizados. A importância da pauta racial é central para todos nós. E teremos ações efetivas para garantir que nenhum advogado fique atrás. Nossas ações incluem muitos serviços que poderão ser trabalhados para cuidar do bem-estar, da saúde, para todos, uma advocacia sem preconceito. E, quiçá, até trabalharemos, sim, juntos com as comissões da OAB que tratam desses assuntos específicos, estaremos caminhando juntos. Então, esse é o trabalho que nós, da CAASP, queremos oferecer para a advocacia. Nos unirmos e trabalharmos juntos e de forma constante. Nós também falaremos de sustentabilidade, que é um tema hoje de grande importância e de grande necessidade. Criaremos essa coordenadoria que visa falar dos desafios socioambientais e que exigem uma resposta urgente e coesa de todos os setores da sociedade. A advocacia, como guardiã da justiça, tem um papel crucial em desempenhar este movimento. Conto com você, Lúcia. Agradeço a sua manifestação de cuidar desse núcleo de sustentabilidade e responsabilidade social. Em um cenário global que existe responsabilidade e ação, a CAASP assume essa vanguarda. E esse núcleo será o braço estratégico para desenvolver e monitorar as ações que promovem a sustentabilidade ambiental e um impacto social positivo. Implementaremos práticas e políticas internas que minimizem nosso impacto ambiental, fomentando a advocacia sustentável, com redução de resíduos, diminuição de consumo de energia. Estabeleceremos parcerias com escritórios verdes, reconhecendo e incentivando a adoção de práticas ambientalmente responsáveis. E com esse projeto verde nas comunidades jurídicas, levaremos o plantio de árvores às regiões urbanas próximas das subseções da OAB, com participação ativa de advogados e estudantes de direito. E para marcar simbolicamente o início desta jornada e selar nosso compromisso com um futuro mais consciente e verde, eu tenho a honra de fazer a entrega, neste momento, de uma muda de árvore ao presidente Leonardo Sica, da OAB São Paulo. Que este gesto represente o plantio de um futuro onde a CAASP continuará a florescer e a cultivar valores essenciais para a nossa classe e para a nossa sociedade. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês nesta noite tão especial que marcou a nossa história e impulsionará o nosso amanhã. Quero agradecer também a todos os nossos parceiros que colaboraram para que esse evento de hoje não tivesse nenhum custo para os cofres da nossa entidade. Então, todos os parceiros que estão aqui são parceiros que estarão conosco nessas coordenadorias, nessas ações que irão engrandecer e fortalecer cada vez mais a advocacia paulista. Muito obrigada a todos vocês. E agora, aquele compromisso
que eu selei com as nossas autoridades aqui, faremos o momento de lacração da cápsula do tempo, que ela será enterrada e depois aberta no centenário da CAASP. Doutora Solange, doutora Andriotti já escreveram, muito bem, todos agora passando. Agora o doutor Sica vai lacrar a urna com a palavra. Compromisso selado. Aplausos. Nessa noite histórica, na honrosa missão de representar o presidente do Conselho Federal, Beto Simonetti, agradecendo a presença de todos, novamente, parabenizando a CAASP na pessoa de nossa presidente Diva, declaro encerrada a solenidade de 90 anos da CAASP.